Meu nome é Cláudia Tomé Vitti e eu decidi gravar esse vídeo para vocês porque eu queria muito contar a história dos judeus no Brasil, retrocedendo para o começo disso, que são os judeus ainda em Portugal. Então, é assim, a gente tem certezas comprovadas, arqueologicamente inclusive, da presença de judeus na Península Ibérica, já na época do Império Romano. Então, mais ou menos no século IV, o que vai se estender, e a gente tem certeza também por documentação, até mais ou menos o século XV, então praticamente 1000 anos, de uma convivência muito pacífica. Tanto durante o Império Romano, como durante a ocupação que a gente tem depois pelos visigodos, né? Eram muitas tribos bárbaras e os bárbaros que chegaram em Portugal eram os visigodos. Eles também tiveram uma convivência de grande tolerância com os judeus que já estavam aqui, com todos os outros povos inclusive. Depois, a partir do século VIII, a gente tem a presença dos muçulmanos com as invasões mouras e depois a reconquista cristã já no século XII. Durante todo esse período, o que acontecia? Existia uma separação entre cristãos, muçulmanos e judeus e, normalmente, dependendo de quem estava no poder, claro que aquele povo que era representado por aquela elite no poder da mesma religião pagava menos impostos e os outros pagavam mais impostos, mas tinham total liberdade de culto e uma grande tolerância na convivência. Então, por exemplo, quando a gente chega no último período dos reis cristãos, a partir de Dom Afonso Henriques, aqui em Portugal, você tem, por exemplo, na cidade de Lisboa, um castelo no alto de uma colina, uma cidade toda murada para se proteger, e quem mora na parte dentro dos muros são os cristãos. E do lado de fora dos muros, ou seja, já na encosta do castelo e no vale embaixo, vão ser os muçulmanos nas chamadas mourarias, de mouros, e os judeus nas chamadas judiarias. E você tem, então, nesse longo período, uma questão basicamente de impostos, quem paga mais, quem paga menos, e ao longo do tempo, os judeus vão se organizando aqui em Portugal de uma maneira muito autônoma, assim como os mouros. Então, embora existisse a igreja regulamentando a vida dos cristãos, os judeus não se submetiam a essas mesmas regras. Então, eles tinham, por exemplo, a sinagoga, organizando os registros de nascimento, casamento, morte. Eles tinham tribunais, então, se houvesse alguma questão litigiosa, existiria um tribunal judeu para julgar os judeus. Existia quase que estados paralelos convivendo. O que acontece nesse período é que, assim como em vários outros lugares, essa comunidade de judeus em Portugal acaba se destacando muito do resto da maioria da população. Porque existe uma questão interessante que, assim, dentro do judaísmo, e quando os meninos fazem 13 anos, e a partir do século XX as meninas também foram incluídas nessa questão a partir dos 12, mas enfim, por 2000 anos era um privilégio masculino. Quando os meninos completam 13 anos, eles têm que se preparar para o que se chama bar mitzvah. O das meninas é bat mitzvah. Mas nessa cerimônia que celebra a maioridade religiosa daquele cidadão, ele passa a ser responsável pelos seus atos. Mas não é simplesmente ir lá e tá resolvido. Existe um preparo muito grande que leva muitas vezes 2 anos, em que essa criança vai sendo preparada para essa cerimônia do bar mitzvah. E para isso ela precisa aprender a se apresentar em público, precisa memorizar uma quantidade imensa de textos, de rezas e de cantos antigos. Ela precisa conhecer muito bem as tradições e ter conhecimentos mínimos de matemática, então as operações básicas. A gente imagina que num mundo medieval, em que a maior parte da população era analfabeta, uma pessoa que sabia ler, escrever, fazer conta, era praticamente alguém que tinha um PhD hoje em dia. E essa educação diferenciada da maioria da população fazia com que então os judeus se tornassem normalmente pessoas muito próximas do governo, cobradores de impostos, contabilistas, pessoas que auxiliavam muitas vezes os reis, e a gente vai ter ao longo desse período, né, do fim da Idade Média e o começo do Renascimento,
muitos judeus próximos dos reis de Portugal, como conselheiros, como financistas, como se chamava na época, e numa outra área em que os judeus também se destacavam e continuam se destacando até hoje, que é a medicina. E aí o que acontece? A religião católica, ela tinha uma visão da medicina muito mais restritiva do que o judaísmo e também do que o islamismo, porque se acreditava que o que Deus decidia tinha que ser respeitado. Então, se a pessoa tinha uma catarata, por exemplo, e não conseguia mais enxergar, era vontade de Deus que aquela pessoa ficasse cega. E um médico cristão jamais poderia intervir nesse processo. E não existiam nem estudos para isso, era totalmente proibido. Também o estudo, por exemplo, de cadáveres, para poder fazer autópsia e descobrir por que aquela pessoa morreu, do que ela morreu. Isso era vedado para os cristãos. Já para os judeus não existia esse tipo de impedimento. Então eles podiam estudar muito melhor o corpo humano e fazer intervenções um pouco mais invasivas. Então a gente tem pequenas cirurgias oftálmicas, mesmo na área de obstetrícia, quando as parteiras não conseguiam resolver, um médico judeu muitas vezes podia. Nos casos de dificuldades de um casal para engravidar, e já existia nessa época, eu não vou dizer que uma inseminação artificial, mas uma inseminação assistida, isso era uma técnica dominada por eles. Pequenas intervenções ortopédicas, a gente já tem os judeus fazendo nesse período, e com isso eles vão se tornando pessoas muito procuradas quando alguém precisa. Então, mesmo que a pessoa fosse cristã ou que o rei fosse cristão, ele dificilmente abriria a mão de um médico judeu porque eram os melhores. E isso eu acho interessante, não sei, assim, minha referência à cidade de São Paulo, a gente tem até hoje um dos melhores hospitais da América Latina, o Albert Einstein, é um hospital que foi criado pela comunidade judaica de São Paulo. E a gente tem muitos médicos renomados, com grandes estudos, entre a comunidade médica de famílias judaicas. Então, essa maestria na medicina é uma coisa que continuou acontecendo ao longo, né, de várias gerações. Toda essa situação harmônica de tolerância religiosa que a gente teve ao longo desses 1000 anos vai acabar por volta de 1400. No começo do século XV, a gente tem uma situação em que Portugal e Espanha começam a se destacar no cenário europeu, começam a ter os primeiros investimentos nas navegações, primeiro no Mediterrâneo, Portugal, por exemplo, em relação às ilhas, né? Então a gente tem Ilha da Madeira, Cabo Verde, os Açores vão sendo descobertos, e isso vai, lógico, depois se expandir para a costa da África, vai chegar até a Ásia e vai ter ainda a descoberta da América. Nesse momento, junto com as navegações, a gente tem um processo que a Espanha está tentando se livrar da dominação moura. Portugal já tinha resolvido esse assunto antes, mas a Espanha foi um pouco mais tardio. E vai ser nesse momento quando a gente tem os famosos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se casam, e com isso a Espanha se torna um país muito mais poderoso. E para conseguir, então, essa hegemonia que eles pretendiam na Espanha, eles precisavam se livrar dos mouros que ainda dominavam o sul da Espanha, né? O que a gente hoje ainda chama de Andaluzia. Então pega a região Sevilha, Granada, todo o sul da Espanha. E até que em 1492 os reis da Espanha conseguem então finalmente expulsar os últimos mouros. Granada é o último bastião deles. E isso torna a Espanha um país muito, muito poderoso. E o rei de Portugal, nesse momento, que era o Dom Manuel, ele decide se casar com uma filha dos reis católicos para consolidar essa aliança entre Portugal e Espanha, esse poderio ibérico. A princesa se chamava Infanta Isabel e teve uma questão nesse momento que foi muito importante para a história dos judeus em Portugal e no Brasil, que houve uma condição para esse casamento. Então, se falou muito diplomaticamente que a princesa não poderia viver num país, num reino, onde houvesse infiéis. Infiéis significava não cristãos, ou seja, não podia haver nem judeus, nem mouros, nem hindus, nem nenhuma outra população que não fosse cristã. Bom, isso era uma questão muito complicada para o rei de Portugal, porque ele tinha perfeita consciência que ele não podia abrir mão
daquela comunidade de judeus que ele tinha em Portugal. Além desse capital humano, né, que contribuía na ciência, vamos chamar, tecnologia da época, os judeus eram muito presentes no ramo dos negócios. Havia já famílias bastante poderosas e ricas que vinham financiando as navegações, então não dava para prescindir nem desse capital humano, nem desse dinheiro que os judeus traziam para as navegações. Então, o que acabou acontecendo foi que o rei de Portugal, a gente às vezes fala, né, os brasileiros têm um jeitinho brasileiro. Eu moro aqui em Portugal agora há quase 5 anos e eu tenho a certeza de que esse jeitinho brasileiro, na realidade, ele é muito português. E o rei de Portugal, assim, por um lado ele precisava que em Portugal não houvesse mais infiéis para poder se casar com a princesa e consolidar a aliança com a Espanha. Por outro, ele não podia, de jeito nenhum, prescindir dos judeus que estavam aqui. Então, o que ele faz? Ele proclama um édito de expulsão, ou seja, oficialmente os judeus tinham que ir embora de Portugal, que era a condição para poder se casar. Ele faz isso, é uma lei no papel. Aí ele organiza, então, supostamente haveria um monte de navios no porto, nos portos, né? Lisboa, Porto, Faro, nas principais cidades de Portugal, para levar os judeus embora. E aí manda então que todo mundo chegue com suas trouxas, suas coisas para ir embora, porque os judeus estão sendo expulsos de Portugal. Só que na hora que aquelas mais ou menos 20 mil pessoas se aglomeram no porto de Lisboa, por exemplo, em vez de navios, o que acontece é que essa população ela é batizada à força. Então a gente tem padres aspergindo água benta e batizando aquela população. E com isso, o rei, então, fala, pronto, problema resolvido. A gente não tem mais infiéis no reino. Todos os judeus foram batizados e agora são cristãos. E passam a ser chamados de cristãos novos, para diferenciar dos velhos cristãos, que eram realmente a população católica que já existia aqui em Portugal desde sempre. Essa situação não foi simplesmente da boca para fora. No momento que os judeus se transformaram compulsivamente em cristãos, eles perderam toda aquela autonomia que eles tinham. Então os registros de nascimento, casamento, morte das sinagogas deixam de ser válidos, eles têm que renovar toda essa documentação junto com a igreja, não existiam cartórios, não existia, né, esse registro civil, o registro era feito pela igreja. Eles não tinham mais autonomia jurídica, eles não tinham mais vários privilégios, vamos chamar assim, dos quais eles tinham desfrutado até então. E passa a ser proibido praticar a religião judaica. Então, o judaísmo entra automaticamente na clandestinidade. Então, qualquer família que quisesse continuar praticando o judaísmo, ou que dissesse que não foi batizada, que não era cristã, que não aceitava aquilo, primeiro, as pessoas iam presas e as crianças, os filhos dessa família eram tomados delas e dados para famílias católicas que iriam então criar essas crianças dentro da verdadeira fé cristã, que era a única possibilidade que passava a existir. Bom, essa situação já foi ruim o suficiente, porque você tinha essa questão de você ser puro de sangue ou não ser puro de sangue, já existia, enfim, esse mal-estar, porque para os judeus, obviamente, foi uma violência muito grande não poderem mais praticar sua religião e só poderem fazer isso clandestinamente. É claro que eles continuaram em casa praticando a religião deles, passaram a existir sinagogas subterrâneas, então várias casas tinham porões, teoricamente era uma adega, mas sempre tinha um armário secreto, uma porta secreta, uma passagem, e de alguma forma as pessoas conseguiam se encontrar nas sinagogas e continuar praticando seus cultos, né? Ninguém muda de religião assim forçadamente da noite para o dia. Mas para os cristãos também tinha um mal-estar de não acreditar que aquelas pessoas realmente acreditavam no mesmo Deus. E isso foi gerando uma tensão muito grande. O que piorou, porque começou, ciclicamente isso acontece, uma seca muito grande. E com a seca, as plantações não conseguiam suprir a necessidade de alimentos. E as pessoas começaram, então, a passar fome. E essa tensão foi crescendo e a igreja acabou buscando um bode expiatório, em que ela começou, então, a dizer que, na realidade, a culpa da seca, da fome e ainda veio por cima uma grande epidemia, era a ira divina. Deus estava muito insatisfeito com os portugueses,
porque havia entre a comunidade religiosa, entre os fiéis, muitas pessoas que não eram realmente fiéis e tementes a Deus. E que então, por causa disso, a gente tinha essa questão da seca, da fome, da peste, de tudo isso graçando nas cidades. Bom, as tensões foram piorando até que teve um dia que teve uma gota d'água. E eu vou mostrar para vocês agora o lugar onde isso aconteceu aqui em Lisboa, para vocês assim conseguirem entender o espaço em que isso ocorreu, porque a igreja onde tudo começou e o largo onde tudo começou ainda existem muito parecidos com o que era na época. No dia 19 de abril de 1506, estava ocorrendo uma missa e os cristãos novos tinham que comparecer na missa e saber rezar e fazer, pelo menos da boca para fora, tudo que era esperado de um bom católico. E estava tendo uma missa numa igreja muito grande, que é a maior igreja que existia na época em Lisboa, onde aconteciam todos os casamentos régios, onde aconteciam as grandes cerimônias. A igreja estava lotada. E aí aconteceu uma coisa simples, mas que no momento teve um impacto muito grande. Entrou um raio de sol e bateu no rosto de Jesus Cristo no altar. E aí alguém gritou: é um milagre, Deus vai nos salvar, a seca vai acabar, a fome vai acabar. E ficou todo mundo, né, muito emocionado com aquele sol batendo no rosto de Jesus. E um cristão novo no fundo da igreja falou assim: mas que bobagem é essa? É o sol que está batendo, não tem nada de milagre nisso. Aquele pensamento mais científico, mais lógico. Aí as pessoas ficaram com tanto ódio dele. Tá vendo? A culpa é deles. E começaram a espancar o homem. Saíram da igreja e foram. Então, eu vou mostrar agora para vocês lá fora, onde era esse largo, que é o Largo de São Domingos. E ali, então, eles começaram a espancar não só esse homem, que acabou morto, mas vários outros cristãos novos que estavam ali. E o massacre durou 3 dias. Porque por 3 dias os judeus foram sendo perseguidos, as pessoas entravam nas casas, pegavam mulheres, crianças e saíram matando. Porque eles começaram a acreditar que se eles acabassem com os judeus, acabaria o problema, porque Deus iria ficar contente. E aí a fome e a peste, toda a desgraça iria terminar. Obviamente foi uma catástrofe. A gente tem hoje aqui esse monumento, né, mostrando o local exato onde esse homem foi morto e onde tudo começou. Foi feito quando se assinalaram os 500 anos desse grande massacre. Então, como aconteceu em 1506, em 2006 foi erguido esse monumento com a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas. Então, relembrando desse massacre, desse episódio horrível que aconteceu. O rei de Portugal, Dom Manuel, não estava em Lisboa, ele estava fora. Quando ele chegou, ele ficou desesperado, porque ele sabia que aquilo era uma coisa sem volta. Ele ainda tentou reverter, mandou prender as pessoas que começaram todo aquele movimento, tentou fazer algumas regras um pouco mais simpáticas para os judeus, dando um tempo para que eles se adaptassem, que eles poderiam continuar praticando o judaísmo, mas assim, não existia mais confiança nenhuma, né, por parte dos judeus em relação ao reino de Portugal. E imaginando que a gente está em 1506, era justamente um período que o Brasil tinha acabado de ser descoberto. A expedição do Pedro Álvares Cabral tinha partido no começo de 1500, tinha retornado, e fazia pouquíssimos anos que o Brasil estava começando a existir no panorama português. Então, nesse momento é que a gente vai ter uma mudança de muitos judeus de Portugal para o Brasil. E nesse momento o Brasil representava uma possibilidade de uma nova vida. E aí a gente tem então essas famílias que antigamente chamavam, sei lá, Davi, Salomão, Benjamim, eram nomes muito comuns. Eles tinham sido batizados, né, como João, José, Manuel, sobrenomes normalmente alguma coisa com a natureza, então Oliveira, Pereira, Lima. E aí a gente tem todos esses João Oliveira, José Pereira, e essas pessoas com esses novos nomes, começando uma nova vida no Brasil. A maior parte, é preciso dizer que a maior parte dos judeus que saíram de Portugal a partir de 1506, eles foram principalmente para a Holanda,
porque a Holanda era um dos países da Europa que aceitava bem os judeus e estava muito feliz por receber esse capital, né, tanto de pessoas como de dinheiro. E a gente tem então esse período de fuga em massa dos judeus daqui de Portugal, muitos para a Holanda, alguns para a Inglaterra, para o sul da França, mas também muitos para o Brasil. Contando sobre esse período, existem alguns livros muito interessantes. Eu li algumas coisas que eu achei muito legais. Um deles é um livro já de 1996 chamado O Último Cabalista de Lisboa, que conta justamente sobre esse massacre de 1506 e essa questão dos judeus tentando salvar alguma coisa da cultura, da religião deles. É um livro do Richard Zimmler. Depois a gente tem um outro livro muito legal chamado A Senhora. Cuidado para não procurar a senhora e cair no José de Alencar. Esse livro é de uma autora francesa chamada Catherine Clément. É um livro de 1990 e pouco também, que conta já em 1510, quando então uma família liderada por uma matriarca se muda de Portugal e aí tem toda a saga dessa família, eles vão para Holanda, etc. Tem alguns filmes interessantes também nesse período. No Brasil foi feito um filme chamado Desmundo, em 2002, que conta muito essa questão dessas primeiras pessoas tentando, né, começar a colonização do Brasil, e entre elas aparece a figura de um rapaz judeu, mas que tem que esconder que é judeu, porque não existia essa possibilidade, eles tinham muito medo, com toda a razão. Mas a verdade é que a gente tem, desde a Esquadra do Cabral, já judeus indo para o Brasil, como cristãos novos, claro, com nomes batizados, mas na própria Frota do Cabral já tem várias pessoas presentes. E nos anos seguintes, cada vez mais, por exemplo, o Fernão de Noronha, ele era um cristão novo que se envolveu com o comércio de pau-brasil e que acabou sendo um desses pioneiros no Brasil. A situação em Portugal ficou muito ruim, só tendeu a piorar. A partir de 1536, a gente teve a instauração da Inquisição em Portugal, e a Inquisição tinha a missão de perseguir os hereges. Isso significava qualquer infiel, tanto mouros como judeus, como qualquer outra religião. E isso tinha, lógico, um lado religioso, mas no fundo também era uma forma de conseguir bens para a coroa. Porque no momento que alguém era denunciado ou que era descoberto praticando o judaísmo em segredo, essa pessoa, além de ser presa, muitas vezes torturada para delatar outros judeus praticantes ainda, os bens dessa pessoa eram arrolados e passavam a fazer parte dos bens da coroa. Então, uma coisa também interessante em Portugal é que, ao contrário do resto do mundo, os judeus em Portugal podiam ter terras, podiam ter imóveis. E podiam até alugar esses imóveis. Normalmente não é uma coisa muito comum em outros países. Mas o que acontecia? Durante a Inquisição, eles perdiam todas essas terras, esses imóveis. E conforme as cidades iam crescendo, iam se valorizando, e eles tinham ainda propriedades mais antigas, tudo isso era perdido e enchia os cofres, claro, do rei. Então a Inquisição não teve só uma questão religiosa, ela teve também, claro, um grande interesse econômico. Em 1591, a Inquisição chega no Brasil. Então as pessoas que tinham, os judeus que tinham migrado para o Brasil e que eram cautelosos, porque lógico eles, né, normalmente não assumiam publicamente que eles continuavam praticando a religião em segredo, eles passam a ter que ter ainda mais cuidado. E muitos deles acabam nem ficando em Recife, ou Salvador, ou nas capitais, acabam indo muito para o sertão do Brasil. Quem estuda esse processo, quem estudou esse processo de maneira muito profunda, foi uma grande pesquisadora, que infelizmente morreu agora há pouco tempo, em 2021, ela já tinha 98 anos, a Anita Nowinski, que foi uma estudiosa da USP, e ela então pesquisou profundamente em Portugal e no Brasil todos esses autos da Inquisição e toda essa documentação, e conseguiu levantar a história dos cristãos novos, principalmente no Nordeste do Brasil. É interessante também que os judeus que migraram para o Brasil e praticavam o judaísmo escondido, eles eram chamados de marranos. Marranos era uma palavra muito pejorativa em Portugal. Então, você dizer que alguém era marrano era horrível. Era um cristão novo que está praticando o judaísmo escondido. No Brasil, marrano se tornou um termo
menos negativo, e muitas vezes as pessoas até falavam, não, fulano é marrano, querendo dizer que era cristão novo, não necessariamente que ele era praticamente um criminoso por estar praticando o judaísmo. Esses cristãos novos foram para o sertão, ou se espalharam principalmente pelo interior do Nordeste do Brasil. Quando a gente tem a descoberta de ouro em Minas Gerais, muitos deles vão para Minas Gerais, e a gente conhece um pouco da história deles, principalmente a partir do século XX, por causa desse levantamento que a Anita Nowinski começou e que continua até hoje. E aí a gente consegue descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, para os judeus, o dia sagrado não é o domingo, como para os católicos, é o sábado. Só que isso começa a partir do anoitecer da sexta-feira. Então, na sexta-feira à noite, eles já comemoram o que se chama o Shabat, que é a véspera do sábado. E para comemorar, né, ou para começar essa cerimônia, tem que ter alguma estrela no céu. Então era muito comum as crianças saírem, né, para fora de casa e apontarem, olha, a primeira estrela, a primeira estrela. E isso denunciava uma família. Era muito perigoso. Então, o que aconteceu? Começaram a criar, os próprios judeus começaram a criar algumas superstições para as crianças não, sem querer, acabarem delatando que, na verdade, eles continuavam praticando o judaísmo. Então, eles diziam para as crianças, não aponta para a estrela, porque pode nascer uma verruga na ponta do teu dedo. E aí as crianças não apontavam. Aí tem algumas outras coisas, por exemplo, a gente tem no Brasil um costume, principalmente, né, mais antigamente, de ter uma gaveta na mesa. Muitas vezes uma gaveta sem puxador, assim, uma gaveta meio secreta. E aí tem várias teorias de por que existiam essas gavetas. Mas, em grande parte, era porque os judeus têm hábitos alimentares diferentes, às vezes, dos cristãos. Então, por exemplo, eles não comem carne de porco, nenhum tipo de carne de porco. E aí, se chegasse alguém e eles estivessem comendo alguma coisa que não fosse o normal, aquilo podia ser escondido rápido e só ficar em cima da mesa, o que não chamaria atenção. Aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada alheira. A alheira parece uma linguiça, só que ela é embutida não com carne de porco, mas com farinha, com outros produtos. Que foi uma forma que os judeus encontraram de parecer que eles estavam comendo uma linguiça, que eles eram cristãos, não tinham problema nenhum com a carne de porco, mas na realidade ela era recheada de uma outra maneira. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente tem no Nordeste brasileiro, aquele chapéu nordestino, né, que tem uma estrela, aquela estrela é a estrela de Davi, é a estrela de 6 pontas. Às vezes, com o tempo, acabavam fazendo só 5, mas o correto era 6 pontas. Por quê? Porque era uma forma deles se identificarem. E aí aqui do lado você tem aquelas tiras de couro, aquilo imitava, na verdade, os cachos do cabelo dos judeus ortodoxos. Então a gente conhece mais esses chapéus por causa dos cangaceiros, mas na verdade era o chapéu usado, né, no sertão nordestino. E aí tem, no vocabulário você percebe também um pouco desse criptojudaísmo, né, desse judaísmo camuflado. Por exemplo, tem uma espécie de cactus que tem o cactus e tem uma florzinha em cima. Essa florzinha parece, na verdade, a quipá. A quipá é um solidel, é o chapéuzinho que eles usam em sinal de respeito a Deus quando entram na sinagoga ou em qualquer cerimônia religiosa. Esse cactus no Nordeste, na Caatinga, ele chama quipá, porque ele tem esse chapéuzinho em cima da planta. Então a gente percebe às vezes que algumas coisas sobreviveram, embora hoje a imensa maioria das famílias de origem marrana, elas não saibam. E aí você começa a perceber, tem estudos hoje que mostram que tem várias famílias, tem costumes que eles não sabem nem por quê. Você pergunta assim, é a tradição, é a lei, né? É o costume. Mas são, na verdade, resquícios ainda desses tempos, em que, por exemplo, você tem casamentos endogâmicos, primos casam com primos, porque isso garantia que as famílias continuassem entre elas, né, sem o risco de serem descobertas. A gente tem também, nessa época, histórias fantásticas que foram descobertas nos últimos anos. Por exemplo, a gente tem uma mulher, a Branca Dias, que conseguiu fugir da Inquisição em Portugal, ir para
o Nordeste, para o Brasil. Ela acaba vivendo em Olinda. Ela consegue fugir com 7 filhos. E ela é uma sobrevivente, né, uma pessoa muito batalhadora, e ela acaba se tornando uma senhora de engenho. Ela é uma das primeiras mulheres senhoras de engenho do Brasil. Ela é uma cristã nova. E ela funda uma sinagoga nas terras dela, uma das primeiras que a gente tem, e ela funda uma escola para meninas, que também era uma coisa muito inovadora. E assim, a gente tem histórias fantásticas desse período que estão sendo cada vez mais levantadas e divulgadas e descobertas. O momento seguinte dessa história vai acontecer quando a gente chega em 1630 e o Nordeste sofre as invasões holandesas. Então o que acontece? A Holanda manda o Maurício de Nassau para ser o governador do que eles chamam de Nova Holanda. E junto com Maurício de Nassau e com a sua frota vão muitos judeus. Até alguns descendentes daqueles judeus que tinham saído de Portugal, né, nos primeiros anos 1506 em diante. Quando chega em 1630, tem uma comunidade muito grande e importante vivendo na Holanda. E várias pessoas nesse momento saem da Holanda para invadir o Brasil, depois para colonizar o Brasil, e entre eles muitos judeus. Só que ao contrário dos portugueses, não existia Inquisição, não existia nenhuma proibição. Então os judeus que chegam no Brasil, em Recife, já no século XVII, eles podem praticar a religião livremente. E é nesse momento que então é fundada a primeira sinagoga do Brasil, na cidade de Recife. E a gente tem durante algumas décadas, então, os judeus participando ativamente desse comércio muito lucrativo do açúcar, na região de Pernambuco e Alagoas. Quando os portugueses conseguem reconquistar o Nordeste, expulsar os holandeses, expulsar os judeus, em 1654, o que acontece? Algumas dessas pessoas não voltam, não vão embora. Você tem alguns judeus que acabam também entrando para dentro do sertão e ficando no Nordeste brasileiro, onde alguns deles até reencontraram, não, mas enfim, encontraram essas outras famílias. E, claro, na costa, nos engenhos, a gente tem muitos judeus que aí passaram a se dizer cristãos novos. Mas nesse momento a gente tem uma dispersão muito grande. Claro, a maioria volta para a Holanda, muitos vão para as Antilhas, no Caribe. E isso vai ter um impacto muito grande, porque quando eles chegam nas Antilhas, os judeus conhecem a fundo o negócio do açúcar. Eles sabem o que funciona, o que não funciona, e aí eles conseguem estabelecer uma produção açucareira nas Antilhas melhor que a do Brasil, com preço melhor e com uma qualidade maior. E com isso eles meio que derrubam a produção do açúcar brasileiro. Então esses judeus e esses holandeses que saem do Brasil e vão para as Antilhas vão contribuir para a queda do nosso ciclo do açúcar. E tem uma curiosidade interessante, dentro desse grupo de judeus que sai de Pernambuco em 1654, tem 23 pessoas que vão para o que hoje é Nova York, mas que na época chamava Nova Amsterdã, era uma colônia holandesa. E eles vão fundar a primeira comunidade judaica nos Estados Unidos, e essas pessoas, elas falavam português. Desde 1630, basicamente, já era uma geração inteira que tinha vivido no Brasil. Então eles chegam em Nova York e os primeiros judeus de Nova York falavam português. O próximo momento importante nessa história dos judeus no Brasil vai ser a partir de 1810, quando Dom João VI vai para o Rio de Janeiro. Tem a abertura dos portos em 1808, em 1810 ele faz várias outras leis, né, e começa a estruturar essa administração da corte no Brasil. E a partir desse momento, ele teve um apoio muito grande da Inglaterra, ele precisa permitir a liberdade de culto. Então, não só os protestantes, anglicanos, ingleses, que tinham apoiado os portugueses nessa trasladação da corte para o Brasil, mas também os judeus passam a ter liberdade de culto. E isso atrai muitos judeus da Europa para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem, pela primeira vez, vamos dizer, dois grandes grupos. A gente tem os judeus sefaraditas, né, oriundos da região do Mediterrâneo, da Península Ibérica, que viviam no Nordeste, até Minas Gerais. E a gente passa a ter judeus europeus, muitos franceses, depois da queda do Napoleão, que se estabelecem no Rio de Janeiro.
Então, o comércio do Rio de Janeiro, na época de Dom João VI, ela tem uma presença muito grande de judeus. Dom Pedro I vai ter amigos judeus e uma das pessoas de maior confiança na vida dele vai ser o Samuel Phillips, que era um representante da Casa Rothschild, uma casa financeira de Londres, de judeus, que esse Samuel Phillips representa. E ele vai ser o procurador de Dom Pedro, quando Dom Pedro depois acaba abdicando em 1831, é ele que cuida de todos os negócios no Brasil. Ele vai ser depois também procurador da viúva de Dom Pedro, da segunda imperatriz, Dona Amélia de Leuchtenberg. Toda a correspondência deles transita pela casa Rothschild, porque era mais seguro do que os navios normais de linha. Dom Pedro II também vai ter amigos judeus, vai ter contato com cientistas, com escritores. Ele faz várias traduções do hebraico, ele se dedica ao estudo de línguas antigas, uma delas a que ele realmente acaba investindo muito tempo. Depois, mesmo no exílio, ele tem contato com rabinos. A gente vai ter esse ambiente, vamos dizer, pacífico e tolerante no Brasil, e isso, quando vai chegando mais ou menos 1870, 80, 90, vai ser muito importante, porque na Europa Oriental começam a acontecer os chamados pogroms, que eram esses massacres direcionados contra os judeus dentro do Império Russo, também na Polônia, em vários países, e muitas famílias migraram, então, nesse momento, da Europa Oriental para o Brasil. E se estabeleceram principalmente no Rio de Janeiro, porque era uma cidade onde já havia, desde 1810, às vezes parentes, ou pelo menos uma comunidade judaica para acolhê-los. E aí a gente vai ter um crescendo dessa imigração nos anos seguintes. Conforme a gente entra no século XX, a gente vai tendo cada vez mais, claro, né? Alguém vai, depois outra família vai, os amigos vão, e você vai tendo cada vez mais uma comunidade. Isso vai se expandir para São Paulo, porque São Paulo acaba se industrializando, então precisa de mão de obra, e a população judaica normalmente é muito urbana, trabalha principalmente na área de comércio, de serviços, medicina, como a gente viu, essa área financeira. Então, São Paulo atrai uma boa parte dessas pessoas do Rio de Janeiro, e Porto Alegre. São as três cidades onde até hoje a gente tem mais de 80% dos judeus que vivem no Brasil, vivem nessas três cidades. Principalmente São Paulo, mas também Rio de Janeiro e Porto Alegre. Até 1929, esses primeiros anos do século XX, a gente tem uma certa divisão. Então, os judeus saem da Europa, eles vão muito para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou para a Argentina. A partir de 1929, a gente tem uma mudança, porque tanto a Argentina como os Estados Unidos, eles fecham, na verdade, os portos para os imigrantes judeus, para muitos imigrantes, na verdade, né? Começa a ter uma dificuldade para conseguir visto, porque com a queda da bolsa, começa a haver um desemprego muito grande. Então, não faz sentido aceitar imigrantes quando você não tem emprego nem para a própria população do país. E com isso, a gente vai ter, a partir de 1929, um aumento do fluxo de imigração para o Brasil, porque o Brasil continua aberto. E isso dura até 1937. Então, nesse período, a gente recebe 50 mil judeus, que é praticamente metade da população que a gente tem hoje, só nesses anos. Aí, a partir desse momento, a gente vai ter cada vez mais um endurecimento das regras de imigração, também no Brasil, porque o governo do Getúlio Vargas também não quer mais tantos imigrantes e também não é muito favorável à imigração dos judeus. Embora se fale muito, né, que os judeus foram deportados do Brasil, que houve essa questão do Getúlio Vargas contra os judeus no Brasil, a realidade é que nunca houve. Falou-se, mas nunca aconteceu uma deportação em massa. Mas o que aconteceu foram alguns casos isolados em que, por motivos políticos, algumas pessoas foram deportadas, então principalmente comunistas, e dentro desses comunistas havia também judeus, e o caso mais emblemático, mais famoso, que a gente conhece é o da Olga, casada com o Prestes, que era uma alemã judia comunista que foi presa, deportada, e como ela era alemã, ela foi repatriada para a Alemanha. Isso em plena guerra, obviamente o destino dela foi um campo de concentração e ela acabou morrendo na Alemanha nazista. Mas ela foi deportada não por ser judia, mas por ser comunista. E a gente tem, então, esse final dos anos 30, quando
a Europa já entra em guerra, os últimos imigrantes judeus que conseguem entrar no país ainda legalmente, eles chegam por Montevidéu, que continuava aberto já no final dos anos 30, atravessavam a pé para o Brasil e conseguiam chegar a Porto Alegre, onde já tinha uma comunidade estabelecida. Bom, a partir de 1939, com a guerra, a situação, claro, fica muito mais complicada, mas a gente tem daí um grande herói, não no Brasil, mas em Portugal, que é o Aristides Sousa Mendes. O Aristides era um diplomata que trabalhava em Bordeaux, na França, para o governo português, e quando chegou em 1940, o cerco foi se fechando muito em cima dos judeus, a gente começou a ter as deportações todas para os campos de concentração. A situação na França foi ficando cada vez mais complicada e chegou uma ordem do Salazar para os diplomatas na França que eles não podiam mais emitir nenhum visto para Portugal. Quando Aristides recebeu essa ordem, ele ficou desesperado porque tinha muito pedido. E aí, durante 3 dias, 3 noites, ele fingiu que ainda não tinha recebido a ordem, que tinha demorado, e ele trabalhou noite e dia freneticamente e conseguiu emitir mais ou menos, as pessoas calculam, 30 mil vistos para que as pessoas pudessem fugir da França para Portugal. Desses 30 mil, mais de 10 mil eram judeus. Então ele conseguiu salvar, a gente fala da lista de Schindler, do Schindler, na verdade o Aristides ele conseguiu salvar pelo menos uns 10 mil judeus que daí de Portugal ou ficaram aqui ou conseguiram daí migrar para outros lugares. Ele acabou sendo reconhecido esse esforço dele, na época, lógico, ele foi bastante penalizado por ter desobedecido às ordens, mas ele foi tardiamente reconhecido e agora, há pouquíssimo tempo, ele recebeu as honras que se chama de Herói Nacional. Então, os restos mortais dele foram trasladados para o Panteão Nacional, onde agora ele está sepultado. Nós também tivemos uma brasileira com uma participação importante. O nome dela era Aracide Carvalho, era uma funcionária do Consulado Brasileiro em Hamburgo e entre os anos 1938 e 1939, apesar das ordens que chegaram do governo Vargas para que não fossem mais emitidos vistos permitindo a entrada de judeus no Brasil, ainda assim saíram 90 vistos para famílias judias que queriam imigrar, pelo menos 4 deles comprovadamente com a ajuda dela. E por causa disso, em 1982, Araci recebeu o título de Justa entre as Nações, que é uma honra concedida pelo governo de Israel. Para contar essa história, foi feita uma minissérie em 2021 chamada Passaporte para a Liberdade. A Aracide Carvalho depois se tornou esposa do Guimarães Rosa. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi formada nesse período, ela acabou decidindo pela criação do Estado de Israel, que aconteceu em 1948. Mas isso foi uma votação e foi bastante discutido, foi bem complicado. E teve um dos representantes que teve um papel muito importante a favor da criação do Estado de Israel, que foi o brasileiro, o Oswaldo Aranha. Então, em grande parte, se deve a aprovação da criação do Estado de Israel a um brasileiro. A partir de 1950, no Brasil, caíram as restrições à imigração. Então, a gente passou a receber de novo muitos imigrantes. Hoje a gente tem no Brasil, como eu falei, um pouco mais de 100 mil judeus. Muitos deles a gente conhece de nome, por exemplo, a Clarice Lispector, Renato Aragão, o Serginho Grossman, Luciano Huck, Silvio Santos. Eu queria, nesse momento, agradecer especialmente a Raquel Policarpo, uma historiadora aqui de Portugal que me ajudou com essa pesquisa, com muitas informações, além de tudo que eu li, os cursos, etc. Mas também os meus amigos judeus, que sempre me acolheram muito e me permitiram conhecer um pouco mais de perto essa religião e essa cultura que não são as que eu fui criada e que me permitiram, então, poder contar um pouco agora para vocês mais vamos dizer, de uma cerimônia judaica que eu conheci de perto. Então, entre eles, eu queria agradecer a família Rivitz, Tunkel, Zygmunt, Priskulnik, Kuczynski, mas principalmente minha amiga Ilana Schenker e os pais dela, Edith, Levi Rubinstein, que, como eu disse, sempre me acolheram muito e eu participei de algumas cerimônias na casa deles, religiosas, e eu queria contar um pouco para vocês agora de uma cerimônia que vai acontecer agora, porque a gente comemora a Páscoa, o domingo de Páscoa cai no dia 9 de abril,
Mas no dia 5 de abril, e sempre é relativamente próximo, a gente tem o que nós traduzimos como a Páscoa judaica. A Páscoa judaica não é exatamente o mesmo conceito. Pesach significa passagem, significa uma travessia. Então, enquanto na Páscoa cristã a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Eles acreditam que ele existiu, que ele foi um profeta, mas ele não é o Salvador como ele é para nós. Ele é mais um profeta. Então, nós compartilhamos o Antigo Testamento, mas a partir do nascimento de Jesus Cristo, só os cristãos, então, é que seguem o Novo Testamento. O Pesach, ele é uma festa que pode ser comemorada de várias maneiras, como qualquer festa religiosa. Lógico que tem famílias mais tradicionais, tem famílias mais liberais. Eu tive contato com o que a gente chama de judaísmo liberal, em que tanto as crianças como as mulheres, como os homens participam todos juntos. E normalmente as cerimônias, elas são não só cerimônias religiosas, mas também uma discussão em família, entre amigos, às vezes, até um pouco filosófica, que eu sempre achei muito interessante. Uma coisa interessante nesse paralelo entre o cristianismo e o judaísmo, que a gente muitas vezes esquece, é que a Santa Ceia, que antecede, né, a morte de Jesus, era uma comemoração de Pesach. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e eles estavam justamente comemorando o Pesach, que é uma festa muito bonita e cheia de simbolismos. Então, a ideia é você rememorar durante o Pesach a travessia dos judeus quando eles saem do Egito, onde eles tinham vivido durante 400 anos em cativeiro na época dos faraós, para então eles atravessarem o deserto, o mar e chegarem até a Terra Prometida. Então, o Seder de Pesach, ele vai o tempo todo, essa ceia, ela vai rememorando essas passagens. Então, tem os alimentos simbolizando tudo isso. Por exemplo, o sal, a água salgada, simboliza as lágrimas dos escravos, daquela vida muito triste, muito dura que eles viviam. Existe uma comida que é parece um pirezinho de maçã, assim, meio durinho, que simboliza a argamassa que se usava para as construções do Egito, porque uma grande parte das pirâmides e de tudo isso foi construído com mão de obra escrava judaica. Depois tem o ovo cozido, que simboliza a perseverança, a resiliência, a resistência das pessoas, né? Então, quanto maior a pressão, quanto mais água fervendo vai influenciando o ovo, mais duro ele vai ficando, e que as pessoas têm que ir ficando mais fortes, mais resistentes, conforme elas vão passando por momentos difíceis. Tem a matzá, que é um pão ázimo, é um pão não fermentado, porque lembra que os judeus tiveram que sair fugidos praticamente do Egito, antes que o faraó mudasse de ideia, eles tinham que ir embora, não deu tempo de fermentar o pão. Então, nesse período só se comem coisas sem fermento. Tem o cordeiro, que representa o sacrifício para Deus. E o tempo todo existe essa reflexão do que significa, na verdade, essa travessia. Então, a travessia, ela não é só a travessia, né, vamos dizer, concreta, histórica dos judeus que eram escravos e conseguiram chegar na Terra Prometida. Essa travessia que dura 40 anos, liderada por Moisés, ela tem umas interpretações muito bonitas, porque a gente vai pensando assim, o que é a escravidão hoje pra gente, né? Para a maior parte das pessoas. A escravidão muitas vezes pode ser um trauma, pode ser medo, pode ser um vício em jogo, em cigarro, em bebida, em drogas, pode ser um relacionamento abusivo, pode ser um trabalho que a pessoa odeia, pode ser uma situação, uma mentira, né, que a pessoa está vivendo, e aquilo é uma situação de escravidão. E existe então esse processo, esses 40 anos da travessia do deserto são na verdade um símbolo para esse processo de travessia, para você então deixar a escravidão que te prende e conseguir chegar na Terra Prometida, ou seja, num lugar onde você pode ser feliz e livre. E existem várias outras festas também, né? A gente tem o Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do perdão, em que existe a ideia da purificação, tanto do jejum como do perdão, para que então comece um novo ano e as pessoas estejam realmente novas para esse ano que se inicia. Então, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, antecede Rosh Hashanah, que é o ano novo, que não é na mesma data que o calendário em dezembro, normalmente é em outubro. Tem Hanukkah, que é a festa das luzes, em dezembro. Tem várias comemorações, cada uma com simbolismo e com uma explicação muito bonita. Espero que vocês tenham gostado e
que isso tenha despertado um pouco o interesse sobre uma outra religião, uma outra cultura que está tão próximo de nós, tanto historicamente quanto, né, em volta da gente mesmo. E para quem quiser apoiar o canal, eu peço então que dê um like, que compartilhe ou que deixe um comentário. Se puder e quiser, dá para apoiar, existe o clube do canal. Então vejam como que vocês, se vocês quiserem, para apoiar a gente continuar fazendo os vídeos, tá bom? Obrigada!